Senhor nosso Deus e nosso querido Pai amado, nós te damos toda a honra, toda a glória. Só Tu és digno, Senhor. E nos expomos nessa noite, Senhor Deus, aqui diante da Tua presença. Te entronizamos, Senhor Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é mais importante de qualquer coisa nessa vida, Senhor. Porque o Senhor é o tesouro precioso que nós encontramos um dia. Pai querido, abençoa, Pai, a Tua santa palavra, Senhor. Que essa palavra, Deus, que será ministrada pelo Teu Espírito Santo, venha encontrar, Pai, um coração nessa noite. Um coração sedento por Ti, um coração, ó Deus, que procura a Tua face, Senhor. Aquebrantado, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é aquele que vem e restaura. O Senhor é aquele que cura, que levanta. Ó Deus, faz isso no nosso meio nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, te entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Ministra, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. E nós, Pai, repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus todo pensamento que não vem do Senhor. Ó Pai, toda fortaleza da mente que venha a ser quebrada agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha liberdade nessa noite no nosso meio, Senhor. É no nome do Senhor Jesus, Pai querido, que nós oramos e te agradecemos. E você pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Continue de pé, vamos ler a palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia. A gente não vai colocar... Cadê o pessoal da mídia? Não coloque o texto aqui na tela, tá? Quero os irmãos abrindo a Bíblia e lendo. E quem não tiver a Bíblia vai pegar carona do irmão do lado. Mas quem tiver o celular também tem uma Bíblia lá. Se não acabar a bateria, amém. Mas se acabar a bateria, tem aqui no papel. Amém? Então, Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Amém? Você lê na sua própria versão. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25 até o 37. Todos encontraram? Amém? Só eu escutei uns 2, 3 falarem amém. Amém. Todos encontraram? Amém. Amém. Então, leia comigo. Versículo 25. E eis que certo homem intérprete da lei levantou com Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? Aí ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo roubaram e causaram um ferimento que tiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lá. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lá. Certo samaritano descia o seu caminho e passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou nas feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido o próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Responderam os intérpretes da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: Vai, procede de igual modo. Amém? Pode sentar, querido. Aleluia. Irmãos, Deus me falou muita coisa
nessa parábola, né, conhecida como parábola do bom samaritano. E hoje a gente vai falar, né, do próximo, tá? Então, assim, aqui o título, né, dessa pregação é: que tipo de próximo você quer ser? Tá? Que tipo de próximo você quer ser? Tá? No versículo 25, você pode deixar sua Bíblia aberta, tá? Aí no capítulo 10. No versículo 25, a gente tem um homem, tá? Não são, geralmente Jesus ele falava para vários sacerdotes, fariseus, né? Um grupo de pessoas que estavam sempre ali espetando Jesus, mas aqui é apenas um homem, um intérprete da lei, né? Um homem bem estudado, conhecedor da lei, e tinha a função de interpretar a lei. Então esse um homem que era intérprete da lei, ele estava querendo colocar Jesus à prova. E aí ele faz uma pergunta para Jesus: o que farei para herdar, né, a vida eterna? Tá? O que farei para herdar a vida eterna? Está no versículo 25. E aí a gente começa a ver a fala de um religioso. Tá? O religioso geralmente ele pensa em fazer e fazer para alcançar algo, para ser aprovado, né? Não só, principalmente pelas pessoas que estão ao seu redor, mas também para ser aprovado, né, por Deus. Então a pergunta dele foi nesse sentido: o que fazer? Né? Então essa palavra fazer está relacionada a obras. Tá? Então, o intérprete da lei, o entendimento dele, a interpretação dele era fazer obras para herdar o reino de Deus, para ser aprovado diante de Deus, através do quê? Do cumprimento das leis. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, através dos evangelhos, a salvação, a vida eterna, ela não se alcança através das boas obras. A gente sabe que lá em Efésios 2, 8, 9, diz que é pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de ninguém, isso é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então a gente vê que um religioso, ele acaba se gloriando, se vangloriando, porque ele faz e faz. Amém? Então esse é o versículo 25. E também tem um texto que eu queria ressaltar, que é João 5,39, que diz que esses homens, né, sacerdotes, homens da lei, eles examinavam as escrituras para que através delas, através das escrituras, eles encontrassem a vida eterna. Então você pode ver que o religioso, ele conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia, sabe? Ele conhece as leis, mas ele ainda não alcançou a verdadeira vida eterna. Amém? No versículo 28, a gente vai levar os versículos, tá? E diante de cada versículo a gente vai falando sobre algumas coisas que Deus quer falar para nós. No versículo 28, Jesus, ele fala, né, para esse intérprete da lei, pergunta para ele: o que tu interpreta, né? Ele pergunta para ele qual é a lei, no versículo 27, né? No versículo 27 ele fala para Jesus, né, qual era a interpretação dele, né, e o que é que está escrito na lei. E aí ele fala, né, o versículo que a gente já conhece bastante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. E o outro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele não fez nada mais, né, do que recitar, que está em Deuteronômio 6, versículo 5, e também em Levítico 19, versículo 18. Isso está lá nesses, né, na velha aliança, na antiga aliança. Então ele recitou muito bem, né? O religioso recitou muito bem, ele conhecia o que estava escrito, mas Jesus pergunta, fala para ele assim mesmo: tá bom, você conhece, você falou muito bem, então faz o seguinte, faze isto e viverás. Jesus, ele conhece a vida da pessoa, não só externamente, mas ele conhece também o interior. E ele sabia com certeza que aquele homem conhecia a lei, mas que ele não vivia a lei. Ele não poderia cumprir também toda a lei, né? Então Jesus fala para ele, tipo um confronto: tá bem, você sabe o que está escrito na lei, então vai e fazes isso, então você vai ter a vida eterna.
E aí no versículo seguinte, no 29, aquele intérprete da lei, querendo se justificar, ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Olha lá quem está falando. Quem é o meu próximo? Então, esse tipo de próximo, que é o religioso, ele age assim: quem é o meu próximo? Para que eu possa, né, usar essa pessoa e aplicar nela, sabe, o que eu sou, para que ela possa ver o que eu faço, entendeu? Então ele faz essa pergunta para Jesus. Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. Voltando ao versículo que o intérprete da lei fala, a lei, né, amarás o teu Deus, né, amarás o teu próximo a ti mesmo. Ele tinha o conhecimento do que a lei falava, mas ele não tinha revelação. Ele não tinha revelação. Porque a revelação desses dois textos nada mais é do que a revelação de um relacionamento que transforma, que é a cruz de Cristo. Porque se você vê, né, um fala amar a Deus, ou seja, um relacionamento com Deus, vertical. Aí depois fala no relacionamento horizontal, que é com a outra pessoa. Então, essa era a revelação que esse religioso não tinha. Ele conhecia o que estava escrito na lei, mas ele não tinha revelação. Ou seja, a revelação que transforma, que é a cruz, ele não conseguia ver isso. E aí ele faz essa pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus responde contando uma parábola, né? E essa parábola que nós lemos, ele fala de 5 personagens, né? Quais são os personagens? Né? Tem um que é o salteador, tem o outro que é o homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Que era um judeu. Tem o sacerdote, tem o levita, e quem é o outro? Que é o principal, que é o samaritano. Então, o que Deus falou sobre isso? Primeiramente, Jesus ele pega, né, tudo que aquele homem falou, aquele religioso falou, ele pega e muda o foco. Porque o foco daquele homem era quem? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus, nessa parábola, ele muda o foco. O próximo de Jesus não é mais aquele que necessita. O foco de Jesus é aquele que é usado para suprir a necessidade daquele que está caído, daquele que está necessitando. Então Jesus ele muda o foco nessa hora, né? Então, o primeiro personagem que aparece é aquele judeu que desce, tá? Que desce de Jerusalém para Jericó. E no contexto histórico, geográfico, esse caminho era um caminho muito perigoso. Um caminho muito perigoso. Então, o que acontece é que muitas pessoas, né, desde o Jardim do Éden, houve a queda. Então, essa parábola pode mostrar para nós a queda do homem. Ele sai de Jerusalém, e aí ele vai por um caminho, e aí ele é pego pelo salteador. Esse salteador pode configurar para nós como sendo o diabo, o nosso inimigo adversário. Então, toda vez que a pessoa ela sai da presença de Deus, ela sai da comunhão do corpo de Cristo, ela sai do relacionamento com Deus, Pai, e com os irmãos, ele fica sendo o quê? Presa fácil. E aí ele é pego, assim como esse homem foi pego. E aí ele foi roubado e sofreu muitos ferimentos, e a Bíblia diz que ele ficou como um semi-morto. Então a gente vê por aí muitos semi-mortos, precisando, né, de uma palavra, precisando de Jesus na sua vida. E a gente vê isso muito em todos os lugares. Hoje, né,
Eu não sei quando, para muitos, já carnaval já começa em fevereiro, é mês de carnaval, né? No mundo, já começa desde o primeiro dia, né? E se intensifica agora esses períodos aqui. Então, você olhar na televisão, você vai ver pessoas semi-mortas. E esse semi-morto quer dizer que ainda há esperança para eles. Eles não estão completamente mortos, mas há esperança para eles. Então Jesus, e fala desse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi pego por esses salteadores, foi espancado e ficou caído semi-morto. E aí, Jesus, eu vejo que Jesus, ele nas entrelinhas, ele fala algo para aquele intérprete da lei, que conhecia a palavra de Deus, que hoje pode ser alguém do nosso meio, que esteja fazendo muitas obras, sabe, muitas tarefas, muitas atividades, né, em muitos lugares, em muitas igrejas, que tem esquecido de quem é o próximo, tá? E aí tem se enganado e pensando e se justificando para ser salvo, para ter a vida eterna. Mas o que Jesus está mostrando nessa parábola é totalmente o contrário. Então esse homem do intérprete da lei, ele queria, na verdade, ser servido. Nós, irmãos, discípulos de Jesus, nós fomos chamados para servir. Para servir. João capítulo 13, Jesus dá o maior exemplo de servir, né? Que é conhecido como, né, aquela hora ali que é chamado de lava-pés, tá? Que era uma tradição judaica que eles tinham lá. E Jesus, sendo o líder, o maior de todos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então Jesus teve um exemplo de servir. Então o maior é aquele que é o menor, né? O primeiro é aquele que é o último. Esse é o Evangelho de Jesus. E para o intérprete daqui, ele não entendia isso. E não só ele, mas toda aquela casta de sacerdotes, né? Aquela elite religiosa que havia lá, eles queriam ser servidos, queriam estar nos melhores lugares, sabe? E o que a gente aprende na vida de Jesus é totalmente o contrário. Então, eu quero dizer para você que é uma frase que eu acho que eu li na revista, na escola bíblica, que fala assim, não está escrito discípulo, mas eu coloquei aqui discípulo. Discípulo que não serve, não serve. Deu para entender? Discípulo que não serve, não serve. Todo mundo entendeu essa frase? Então nós temos que ser servos para a gente servir para a obra. Entendeu? Por exemplo, tem um copo aqui, e esse copo, né, ele é usado para colocar água aqui para os pregadores, para quem está aqui na frente falando, né, para hidratar a sua garganta. Então, ele está servindo. Então, ele serve para que ele foi chamado. Entendeu? Se nós não servirmos, nós não servimos para a obra. Amém? Então, Jesus está falando desse próximo, que a gente vai ver mais lá na frente, que o pessoal da escola bíblica já sabe quem é o próximo, o próprio texto também fala. E muitas vezes eu já li esse texto e já ouvi, e sempre ouvi dizendo que o próximo seria aquele que está caído. E a gente pensa assim, muita gente pensa, eu vou fazer uma obra para o meu próximo. Aí você vai procurando um próximo, ou seja, alguém que está caído no chão. Essa semana eu fui lá em Trocamento, e aí sempre lá eu vou comprar a comida do nosso dog, né? Falta comida para todo mundo, menos para o dog. O dog não pode faltar comida. Aí fui comprar a ração dele lá, e aí eu vi umas bananas bonitas, eu comprei lá, né, 12 bananas, o cara ainda me deu mais 3 por R$10, por 15 bananas. E aí eu fui andando e sempre meditando nesse texto, né, do próximo. Então, eu disse, pai, eu quero ser o próximo, eu quero ser o próximo. E aí eu estacionei meu carro ali naquela rua onde o irmão Maurício mora. E aí tem uma igreja Assembleia de Deus bem no canto, e aí tinha uma pessoa caída lá. Né? Caída não, estava dormindo, né? Um morador de rua. E aí eu olhei assim mesmo. Eu vou ser o próximo desse homem.
Aí eu peguei uma quantidade de banana, aí eu fiquei, será que eu vou acordar ele? Será que ele vai acordar e vai querer me bater porque eu acordei ele do sono dele? Aí eu disse, não, eu vou acordar ele, vai dar tudo certo. Aí eu acordei aquele homem, e aí ele levantou, eu disse, olha, você aceita essas bananas aqui? Aí, rapaz, ele abriu um sorrisão e aceitou. E aí eu pensei que ele ia falar alguma coisa, eu dei uma palavra para ele, aí ele já pegou a banana, já foi de casca de comer a banana. Ou seja, ele estava com fome, entendeu? Então, eu fui o próximo. E eu pedi, Senhor, eu quero ser o próximo, eu quero ser o próximo de alguém, eu quero ser o próximo de alguém. Aí o telefone toca, quem é? Irmão Zé Carlos, precisando de uma condição para levar ele para a emergência. Então eu fui o próximo dele. Entendeu? Ficamos lá até 3 horas da madrugada lá, né? Mas teve um lanchinho, cadê o Felipão? Felipão, fome, com uma beleza. Compramos um hamburgão lá, ele, olha, meu hamburgão, dele também. Mas nós somos o próximo. Nós somos o próximo. E esse homem que estava caído, passou quem? Aí Jesus começou a falar daquela elite religiosa, chamou que falou, deu o exemplo descendo quem? Um sacerdote, vocês sabem da história, o sacerdote e o levita, a Bíblia fala que eles desceram pelo mesmo caminho. Então eles vieram de onde? De Jerusalém. Então provavelmente, eu pensando, eles devem ter vindo, sei lá, de uma atividade que eles tinham feito lá no templo, entendeu? Então lá no templo eles estavam lá fazendo, né, vamos contextualizar o nosso contexto aqui. Então veio aqui para a escola bíblica e tal, uma bênção, foi para o lanche lá em cima, outra bênção maior ainda, veio para cá, no culto, e olha a bênção, louvou e canta e pula, tem gente que bate palma e pula aqui que eu já vi, eu já tenho uns pulinhos também. E aí é uma bênção. Então assim, esses sacerdotes chegaram aqui, fizeram os trabalhos, saíram, desceram para sua casa, voltaram para sua casa, e aí eles viram uma pessoa caída. E aí, o que eles pensaram? Eu não vou encostar nessa pessoa porque ele pode estar leproso, eu vou me contaminar. Ou, melhor, que acontece muitas vezes com Jesus, pensar na sua própria necessidade, pensar somente em si, sair daqui, já foi abençoado, vai para sua casa, esse sentido. A ideia de casa é algo da pessoa mesmo, é algo do trabalho dela, sabe, os sonhos dela, os projetos dela, sabe, a conta bancária dela. Então ela pensa só nela. Então esses são aqueles que se acham próximos, mas não são os próximos, de acordo com o Evangelho de Jesus. Tá? Então esses personagens, tanto o sacerdote quanto o levita, eles representaram um próximo que é um religioso. Tá? E na verdade ele pensa somente nele mesmo. Só pensa nele. Né? E aí outra, que eu pensei, chega lá no templo, aí como se de um passe de mágica ele vestisse a roupa de crente, de discípulo lá e tal. Vestiu a roupa dele, levantou a mão, terminou todo, né, o culto, e aí ele sai. Quando ele sai, volta para a sua vida e tira, né, abre o chiclete, tira a roupa de crente, bota no bolso, voltou com a roupa dele normal e volta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí vai. Aí chega aqui de novo, veste a roupa dele de novo, de sacerdote de levita, e aí vai. Entendeu? Então, esse aí é um próximo que não é o próximo do Evangelho. Então, esse judeu que descia, ele caiu, né? Caiu a queda, ficou semi-morto. Passou esses homens, levitas e sacerdotes, e passaram de largo, ou seja, não tiveram compaixão. E aí, Jesus está falando: olha, esses homens não estão cumprindo a lei, não estão amando a Deus acima de todas as coisas, e não estão amando todo o próximo como a si mesmo. E esse amar o próximo como a si mesmo é muito forte. Porque como é que você vai amar alguém que você nem se ama? Se você se ama, você vai ter cuidado com você. Você vai querer o melhor para você. Não é verdade? Você não quer o melhor para você? Né?
quem não é casado quer, né, a mulher quer um príncipe, né? E o homem quer uma princesa, não é verdade? Então você quer o melhor. E se você ama a si mesmo, se você cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, você vai querer a mesma coisa para o teu, né, para o teu irmão, para o teu amigo. E você vai estar sendo um próximo, que nem o Evangelho de Jesus. E outra coisa, desceu quem? O samaritano. O improvável. Diga de passagem que o samaritano era um inimigo do judeu. Olha só, o Jesus é muito irônico, né? Ele coloca lá na parábola um samaritano que era um inimigo, tá? Por muitas histórias passadas, por miscigenações, aonde o povo judeu, né, tiveram relações com os samaritanos e surgiu pessoas que eram judeus misturados com outra raça, então, de acordo com a lei, não podia. Então existia essa briga. Os samaritanos, eles buscavam a Deus. Lembra de Jesus com a samaritana? Que ela fala assim mesmo, os judeus buscam a Deus aonde? Lá em Jerusalém. E os samaritanos aonde? Aonde? Um monte. Entendeu? Cada um tinha um lugar para buscar a Deus. Mas Jesus falou, vai chegar o tempo, já chegou. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não existe mais lugar, não tem mais tempo, não tem mais templo, não tem um lugar marcado para encontrar a Deus. É todo lugar, em todo tempo. Aleluia. E aí esse homem samaritano desceu e ele chegou até aquele homem, não passou de largo, foi lá e cuidou daquele homem. E eu quero dizer para você, discípulo de Jesus, líder de grupo familiar, que você tem uma responsabilidade muito grande de cuidar de vidas, de pastorear vidas. Então, você tem que estar preparado para cuidar de pessoas. Então, a gente vê que esse samaritano aqui, ele estava preparado, né? Ele descia naquele lugar perigoso. Sabe lá se ele já não tinha cuidado de alguém? Você pode pensar assim, será que ele já não tinha cuidado de alguém nessa descida? Já que aquele pedaço, né, daquele caminho de Jerusalém até Jericó era um pedaço muito perigoso. Sabe lá se ele já passou por aquele lugar e aí ele foi o próximo da pessoa, de uma outra pessoa, e aí disse, não, tem que andar com óleo, com azeite e tem que andar com vinho, porque vai que eu encontre alguém no caminho. Então foi isso que aconteceu. E ele desceu pelo mesmo caminho e encontrou aquele homem, e lá ele passou nele o quê? E chegando, versículo 34, e chegando-se, estão lendo aí? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Então ele chegou lá e cuidou das feridas daquela pessoa. Irmãos, às vezes a gente olha para pessoas, as pessoas estão rindo, né? Estão pensando que estão com uma vida, a gente olha para elas e muitas pessoas olham para essas pessoas e dizem, essa vida da pessoa é muito boa, porque ela está alegre, ela está feliz, está tudo bem, mas na verdade, na alma dela é uma alma ferida, é uma alma morta. E eu e você, como discípulo de Jesus, nós temos que estar carregando em nós o óleo, o azeite da presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é que eu faço isso, irmão? Buscando o Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, não uma leitura rasa, mas uma leitura profunda da palavra de Deus, até o ponto que Deus ele começa a falar realmente nos teus ouvidos, e até o ponto de você ouvir nitidamente a voz de Deus, e aí você vai estar cheio do azeite, sendo capacitado para curar feridas, sabe, sendo capacitado para levar o Evangelho de Jesus, para cuidar de pessoas. Se você for ver o azeite naquela época, é um azeite, ele tinha que ser o quê? Prensado para sair o azeite. Então, pegando o gancho da palavra passada, né, pela nossa irmã Renata, aonde, através de todas as dificuldades, todas as lutas que nós passamos, de todos os confrontos e adversidades, nós somos prensados
como óleo, como azeitona, para sair o quê? O azeite. O azeite, a presença de Deus. E da mesma forma, a uva, ela é esmagada também. Para sair o vinho, o suco de uva, ela precisa ser o quê? Esmagada. E assim, pegando Jesus no Getsemane, ele foi ali, naquele lugar, no Getsemane, que significa o quê? Prensa. Prensa do... Isso, prensa do azeite, do óleo. Então você pode ver que Jesus foi no lugar, no momento mais complicado da sua vida, como homem, e foi no lugar que simboliza o quê? Prensa do óleo. E é nessa hora, assim como cada um de nós está sendo provado como ouro pelo fogo, o que acontece fisicamente quando o ouro ele é purificado pelo fogo? O ouro, quando ele é retirado, né, do seu local ali, ele é colocado a temperaturas altíssimas, de tal maneira que toda a impureza ela sai. Então, quando a gente começa a perceber isso, é arrependimento, sabe? É arrependimento, é confissão de pecados. O mundo está aí para te estragar. O mundo está aí para te tirar do caminho. O mundo está aí para te levar para descer de Jerusalém, para caminhar por esse lugar perigoso e você ser pego por um salteador. A Bíblia diz, você que está de pé, cuidado para que não caia. Então, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Tem um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, fala que naquela época, mas é como se fosse hoje, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, haverá tempos e tempos difíceis. Se você vai ler, você vai ver que é muito parecido com o que nós vivemos. Homens amantes de si mesmos, né? Homens, né, que adoram o seu próprio ventre, pessoas que amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, são amigos do mundo e inimigos de Deus. Então nós vivemos nesse contexto. E também haverá também e há líderes, né, que querem para si a glória, que querem para si a ganância, o dinheiro, e têm enganado a muitos. Mas o apóstolo Paulo fala assim mesmo para Timóteo: tu, porém, né, essa palavra tu, porém, é legal, né? Tu, porém, age diferente. Então fala para o teu irmão do lado assim, ó, tu, porém, haja diferente. E esse tempo difícil, irmão, me dá arrepios, né? Você que vê aí, né, a internet, né, os instas da vida, você vai ver que tem muita coisa horripilante, coisas que os nossos bisavós, tataravós nunca imaginaram que iria acontecer. O casamento de 3 homens. Casamento de 3 homens. Andando de mão dada aos 3. Irmãos, nós vivemos os últimos tempos, aonde Jesus falou que o amor de muitos esfriará. E coisas piores estão acontecendo no meio das igrejas, aonde a normatização do errado está sendo certo. Eu vi no Instagram um pastor. Eu estou falando isso, tem a ver com a palavra de Deus, por quê? Tem a ver com o que eu estou falando, eu vou explicar para vocês. Um pastor orando por uma escola de samba. Eu não sei se era pastor mesmo, mas este dizia pastor. Orando por uma escola de samba.
E não só orando, mas participando. Então a gente vê que, e aí ele fala assim, não, porque isso é a cultura. Então o que está acontecendo? A cultura está moldando a igreja, ou a igreja está moldando a cultura. Então você está vendo que os tempos eles estão muito difíceis, né? Muito difíceis. Então a gente tem que despertar para a gente não estar vivendo uma vida religiosa. Uma vida religiosa, pensando que nós estamos fazendo o certo, vivendo o certo. Mas não é isso. Esse próximo que Jesus está falando aqui, que está tentando abrir os olhos desse intérprete da lei, ele olha para si mesmo. E ele reconhece que ele é um pecador. E ele reconhece o que Jesus fez na cruz por ele. E ele reconhece o que a pessoa que ainda não recebeu Jesus, ele está passando. E o fim dele vai ser muito triste. Que é o inferno. Ele vai para o inferno. É pesado falar isso. Mas quem falou mais inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus não pegava leve. Então esse intérprete da lei aqui está falando em ir para o céu ou ir para o inferno. E Jesus está mostrando para ele que ele está indo para o inferno. Amém, irmãos? E Jesus, depois de contar toda essa história desse homem samaritano, o inimigo dos judeus, que se colocou no lugar daquele homem caído, semi-morto, usou do que ele tinha para cuidar daquele homem, aplicar sobre ele o óleo e vinho, curando as suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, o seu animal, levou para uma hospedaria. E eu quero colocar essa hospedaria como grupo familiar. Então você é o próximo do seu amigo, você é o próximo do seu parente, você é o próximo do seu vizinho. E aí você, com o seu olhar, né, do Evangelho, da Palavra de Deus, o olhar de Cristo, você vai ver que ele é um semi-morto. E você vai fazer o quê? Você vai lá com ele. Ah, mas ele é um vizinho chato. Né? Lembra do grupo familiar da escola bíblica que eu falei que tem um vizinho lá, que uma vez ele fez a Torre de Babel para não estacionar, pegou uma Torre de Babel, fez de pedra uma torre lá na rua de casa para eu não poder estacionar o carro na frente da casa dele. Né? Eu disse, olha, isso aí é a pedra da discórdia. Então, esse vizinho aí, que levanta essas torres aí, de inimizade, é esse que você tem que ir lá, porque ele precisa. Aí você vai lá com o seu, né, bota de um lado aqui, né, um potezinho com azeite, do outro lado o vinho, e vai lá, né, cheio da unção de Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e leva uma palavra para ele, o amor de Deus abraça ele, e aí quando ele disser sim, você pega ele, carrega ele, né, coloca na tua bike lá, no teu carro, leva ele para onde? Para o grupo familiar. Aleluia! E lá no grupo familiar, você pode assim mesmo, pode deixar aí, que tudo vai ficar por conta do Espírito Santo. Amém? Então essa parte ali para você nessa noite. Encerrando, Jesus termina falando, conversando com esse intérprete da lei. Ele pergunta para o intérprete da lei, depois de contar toda a história, e pergunta para ele, qual destes três, que parece ter sido, versículo 36, qual destes três, que parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus falou para ele, agora sim, vai e procede de igual modo. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.
Então você é o próximo. Eu sou o próximo. E qual destes próximos você quer ser? Quem quer ser o próximo samaritano? Aleluia.